Eu quero trazer como tema da ministração dessa noite: esqueceram de mim? Num dia interessante, onde comemora-se o Dia das Crianças, quem é que aqui não viu o best-seller chamado Esqueceram de Mim? 1, 2, 3. Até qual vai? Já ficou 4, um quinto, que eu já não sei, mas foi um best-seller, todos nós assistimos. É ou não é verdade? E ali nós vimos naquele filme que o ator Macaulay, era, sei lá, mais ou menos isso. Isso aí, tá indo bem. A sua família planeja de fazer uma viagem e esquece o menino em casa. E aí você sabe tudo o que acontece. Aí os ladrões querem ir na casa dele, né? E aí ele começa a armar aquelas armadilhas para eles. Para quem não viu, vale a pena. Então, um filme que marcou a nossa infância, que leva como nome a pregação e a ministração dessa noite. Mas o que quer falar, pastor? Muitas vezes nós, envolvidos com o contexto de igreja, com a nossa vida, né, de comunidade, a religiosidade, ela sempre esteve presente na história, na nossa história, na história da igreja. Muito do que eu e você nós chamamos de cristianismo, Jesus chamou de religião. Então nós precisamos, de tempo em tempo, sondar o nosso coração, as nossas motivações, se estão focadas em Cristo ou em normas e regras. Eu quero trazer como texto principal dessa noite Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 2, versos 39 ao 52. Nós vamos ler nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está falando de Jesus. Todos os anos seus pais, eles iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, que nem diz o meu amigo pastor Igor, perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era desobediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Que texto interessante. É um texto marcante. É um texto que somente o Evangelho de Lucas relata. Não há em nenhum dos outros evangelhos essa ilustração. E aqui é interessante que no versículo 43, se puder botar ali para nós, diz a palavra
caravana, ela vai para o templo, cumpre os rituais a serem feitos, aquilo que dizia a lei, aquilo que a lei pedia, prestar um culto, sabendo que por terem feito tudo certinho, haveria uma recompensa, pois assim eles entendiam o relacionamento com Deus, baseado ainda em um relacionamento de troca, de barganha, de obrigação, e ainda não conheciam, não entendiam pela forma certa de um pai para com um filho, de uma intimidade gerada no prazer e não na obrigação, gerada por um desejo verdadeiro. Então não havia ainda esse entendimento, e muitos de nós se encontram num cenário parecido. Muitos dos que se dizem cristãos hoje, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ainda vivem dessa forma, vão até o lugar de comungar juntos em um prédio, uma construção que naquele momento chamava-se de templo. Hoje eu entendo que se forma e se fala como um prédio, porque templo, a palavra de Deus diz que somos nós. Eu sou o templo do Espírito, então não há esse lugar. Então, trazendo para esse entendimento, muitos vão, vêm, ou melhor, vêm a esse lugar, cumprem uma escala, muitas vezes prestam um serviço, executam alguma tarefa, alguma função, e após isso, termina o culto, voltam para sua casa. E aí o que acontece? Voltamos para casa, mas esquecemos de Jesus aqui. Como assim? Como assim, pastor? Heresia! Jesus habita em mim. Sim, Ele não habita, como eu falei aqui, em templos feitos por mãos humanas, mas para muitos ainda Ele parece só estar aqui. É só aqui que eu oro? É só aqui que eu adoro? É só aqui que eu leio a palavra? É só aqui que eu não brigo com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com as pessoas? É só aqui que eu não falo palavrão? É só aqui que eu não trato os outros mal? Por quê? Porque só aqui Jesus está. Quando eu vou para a minha casa, quando eu vou para na vida cotidiana, para o meu contexto em que eu estou inserido, muitos de nós têm essa utopia e essa mentira, e pensam que Ele está limitado aqui, que só aqui Ele está vendo. Agora olhe comigo, o versículo 44, segue olhando ali. Então, vão embora, e aí o que acontece com eles? Jesus fica no templo, eles voltam, e daqui a pouco eles pensam que Ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Sabe que na cultura judaica, isso é normal, ou seja, de que quando uma criança ela acaba se perdendo, há algo no coração do judeu que eles entregam para o pai as crianças. Eles cuidam dentro da sua forma e a maneira que foram instruídos, eles levam essas crianças até o pai. Então por isso houve também esse possível relaxamento, entendendo que uma caravana que era longa, com muitas pessoas, Jesus deve estar ali, não está aqui com a nossa família, mas Ele está entre eles. Só que, trazendo para nós, muitas vezes nós vivemos de forma distinta e diferente. Aqui mostra que esse sentido de pensar que Jesus estava e Jesus não estava, ele fala de quê? De uma perda, de uma comunhão com Ele.
Então eles perderam a comunhão com Jesus, porque Jesus não estava com eles. Só que eles não perceberam. Jesus não estava na caravana, Jesus não estava nem com os companheiros de viagem, não estava entre os parentes e os conhecidos. Agora, eu e você precisamos atentar, irmãos. Precisamos atentar, porque muitas vezes nós não percebemos que eu e você perdemos a comunhão com Jesus. Eu não estou falando de perder salvação, hein? Eu estou falando de perder comunhão com Jesus. E nós vamos embasar isso um pouquinho mais quando nós entrarmos em um outro texto, porque aqui não trata-se disso. Trata-se de um amor esfriado. Então, quando a nossa carne ela começa a prevalecer, pastor, quando começam a prevalecer, Camilo, os sentimentos de desejo, a cobiça, a raiva, os ciúmes, a comparação, o medo, a tristeza, acenda o sinal vermelho, o sinal, ou melhor, o amarelo que é de alerta, né? O amarelo que é de alerta, acenda o sinal amarelo do alerta, porque são indícios, irmãos, são indícios de que estamos longe de Jesus. Aonde a minha carne começa a prevalecer, os sentimentos de desejo, eu estou aflorado, eu não consigo. Tudo bem que nós somos pessoas que lutam contra isso, e principalmente, não vou querer também só dizer que é os homens, mas a grande maioria dos homens tem essa dificuldade maior que mulheres. Mas igualmente nós temos um Senhor que é poderoso para nos livrar disso. Nós temos um Senhor que é capaz de nos suprir. São indícios de que estamos longe de Jesus e até perdendo Ele de vista. Lembra que semana passada nós falamos sobre convertidos ou convencidos? Lembra que nós usamos a figura de Pedro? E a palavra de Deus diz que Pedro o seguia de longe quando ele estava sendo levado para ser crucificado, para ser, ou melhor, julgado. E Pedro o seguia de longe. E muitas vezes isso está acontecendo. Seguir Jesus de longe me faz perder Ele de vista, e isso começa a trazer com que a minha carne ganhe força, com que a minha carne seja nutrida e o meu espírito comece o quê? A minguar a minha vida espiritual. A palavra diz que Jesus ele não foi achado com nenhum deles. Assim como nós, o que as pessoas enxergam? Enxergam Jesus? Nós mostramos que temos caminhado com Ele? Quais as qualidades dele que são vistas em nós? Quais os traços do seu caráter que têm sido visíveis em nós? Irmãos, a palavra de Deus ela só tem um objetivo: é nos fazer realmente parecidos com Cristo. Esse é o objetivo. E se todas as vezes que nós ouvimos uma palavra e essa palavra não é aplicada, nós falhamos. Pois a responsabilidade de andar com Jesus é minha, a responsabilidade de andar com Jesus é sua. Não, a responsabilidade é do pastor, é dos irmãos do louvor, porque eles que estão em evidência. Não, é deles, mas também é tua. É de todo aquele que se diz ser cristão, é de todo aquele que se diz que nasceu de novo. Eu não consigo entender nascer de novo e continuar sendo encrenca. Eu não consigo entender nascer de novo e ser uma tranqueira sempre. Eu não consigo pensar em evangelho sem transformação. Toda pessoa que se aproximou de Jesus recebeu um toque dele e mudou. E por que vai ser? Por que não vai ser eu e você? Então a responsabilidade de andar com Ele é minha e tua. Então pare de ficar descansado. Cuidado.
uma graça barata. Porque Deus sabe o coração, irmãos. Deus conhece o coração. Se eu sou um mau caráter de coração, é porque eu ainda não conheci aquele que tem um caráter forjado. Eu não estou dizendo problemas, porque todos nós estamos em um momento de transformação e todos nós precisamos de reparos do nosso caráter. Mas coisas que realmente eram para estar acontecendo não acontecem. Acenda o sinal de alerta, porque talvez você esteja longe dele, ou talvez você nem tenha ele. Talvez você tenha vindo, talvez você tenha frequentado, tenha até mesmo pé da escada, mas quando você voltou para casa, ele ficou aqui. E você e eu muitas vezes podemos não ser uma habitação dele. Um versículo que eu sinto, gosto muito e tento trazer para a minha vida. É difícil, porque a palavra de Deus diz em 1 João 2,6 que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Pense nisso. Traga esse versículo como algo para a tua vida. Você está nele? Nem o diabo acredita. Você está nele? Amém. Então ande como ele andou. Se nos dizemos cristãos, nós temos um modelo a seguir. Agora, vamos olhar o versículo 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Após procurar Jesus, não encontraram aí, vamos voltar. E isso é certo. Aonde na caminhada você esqueceu Jesus? Aonde que você começou a deixar a intimidade com Ele? Aonde você começou a te perder do que realmente nutre e muda a tua vida, o que te traz verdadeiramente um caminho de retidão? Abre comigo Apocalipse capítulo 2, verso 5. Diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Eu me encontro desse jeito, pastor. Eu reconheço que a minha comunhão esfriou. Eu reconheço que em algum momento da minha vida, da minha caminhada, eu entendo que parece que Jesus não está mais comigo. Parece que eu deixei Ele naquele lugar. Eu me perdi, talvez, quando eu estava vivendo uma vida de pecado, eu me perdi, eu esqueci dele, ele ficou para trás, quando muitas vezes eu estava envolvido em muitas conversações. Eu estava envolvido muitas vezes com o trabalho, eu estava envolvido muitas vezes com distrações, com tantas coisas. Agora aqui, a palavra vai dizer para nós em Apocalipse 2,5 diz o primeiro passo da restauração. O primeiro passo da restauração da igreja de Éfeso é que eles se lembrem. Eles precisavam lembrar-se de onde haviam caído. Você e eu precisamos olhar para trás e ver quando esse fervor, quando esse amor, quando esse temor começou a realmente se perder. Aonde que nós lá atrás caímos? O que causou? Pode ter sido um lugar que eu congreguei, pode ter sido uma decepção com uma pessoa ou com outras pessoas, mas é engraçado, a gente se decepciona sempre com os outros. Mas quando eu me converto, eu tenho que me decepcionar é comigo. Porque nós somos os causadores, irmãos.
coração, continua sendo eu o responsável. Quando eu faço a pergunta aqui na igreja, quantos querem isso? Quantos estão dispostos a sofrer pela relação? Todo mundo, aleluia, eu. Primeira atrito que tem com o irmão, já para de vir. Primeira desconexão que há com alguma coisa, ou alguma coisa que acontece comigo, já deixa de vir. Será que a gente está levando Jesus realmente da nossa casa? Será que realmente a gente é santuário de Deus? Será que realmente a gente é o templo do Espírito? Mas note, tia Luici, note que a carta escrita aos Efésios, Paulo, quando escreve, ele diz que é para eles que ele cita: eu oro para que vocês estejam arraigados no amor. Eu oro para que vocês compreendam o amor de Deus na largura, na altura, na profundidade. Ou seja, era uma igreja que vivia, praticava obras, demonstrava fé pelas suas obras. O problema deles não estava no serviço. Se você ler Apocalipse, desde o primeiro versículo, você vai ver que eles foram elogiados pelas obras. Então qual era o problema? Qual era o problema se não era isso? Realmente um amor. Porque muitas vezes fazemos coisas para Deus, mas perdemos o amor pelo que mais importa, que é Ele e o seu corpo. Quantos de nós servem como fosse um trabalho? Quantos de nós servimos nessa casa como se estivesse prestando um trabalho? Você acha, de forma equivocada, que quando você tem o sentimento, eu fiz a minha parte, e você esqueceu que você não é sozinho, não agradou a Deus? Eu não sou remunerado por Deus, eu não sou assalariado por Deus, irmãos. Nós somos alguém que realmente temos de Deus o que é um relacionamento de intimidade, e a intimidade vai me fazer amar a Ele e amar os outros. Então eles precisavam lembrar-se de onde haviam caído. Isso significa lembrar-se de onde eles costumavam estar em seu amor pelo Senhor e uns pelos outros. Agora pensa comigo. Vamos lembrar do filho pródigo. Quando o filho pródigo estava no chiqueiro, a tua palavra diz isso em Lucas capítulo 15, pode ver, 17 a 19. Ele estava no chiqueiro. O primeiro passo da restauração foi lembrar como era a vida na casa do... Aonde? Esse é sempre o primeiro passo para voltarmos aonde deveríamos estar com o Senhor. Por isso a importância, irmãos. Por que Jesus disse aonde que eu deveria estar? Vocês estavam me procurando? Eu estava no lugar que eu deveria estar, na casa do meu Pai, no lugar de congregar, no lugar de admoestar, de ensinar uns aos outros. E aí vem muitos dizer que igreja sou eu. Vai te converter porque não entendeu nada. Vai ler Bíblia porque tu está muito rasinho. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Eu não sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Você não é igreja só a tua família, na tua casa. Você não é igreja. Desculpa eu te dizer, porque lá teu marido, tua esposa, teus filhos vão errar com você. Você vai perdoar sempre. Mas agora tenta fazer isso aqui dentro. E aí eu te vai realmente te mostrar que é um verdadeiro cristão. Porque perdoar quem a gente ama é fácil. Perdoar quem é do nosso sangue é muito mais fácil. Mas perdoar aquele irmão que muitas vezes precisa do meu amor, precisa da minha compreensão, da minha misericórdia, é esse aí que eu tenho que perdoar. Este é sempre o primeiro passo para voltarmos aonde deveríamos estar com o Senhor, lembrar da casa do Pai. O segundo passo é arrependa-se. Eu estou usando aí o texto de Apocalipse. Lembre-se de onde caiu, agora
Esse não é um comando somente para sentir tristeza, ou realmente sentir alguma outra coisa. Aqui realmente significa uma mudança de direção, é seguir um caminho diferente, é um apelo urgente à mudança instantânea de uma atitude e de uma conduta, antes que seja tarde demais. Então o segundo ponto é esse: arrepender-se. Nunca nenhum de nós vai conseguir arrepender-se de verdade quando muitas vezes nós não nos acharmos culpados. Você só se arrependerá quando você reconhecer que você está onde você está, que você vive como você vive hoje, que você está colhendo coisas que você causou, que você plantou. Ontem eu conversava com um casal, e olhando para a minha vida, para a nossa vida, o que nós passamos. No começo do meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar com vendas externas, como representante comercial, estávamos numa vida aí, irmãos. Eu tinha arrumado um dinheiro para comprar, e eu comprei um Cliozinho 2001. O Cliozinho, ele não tinha ar-condicionado. E pensa, o nosso verão, você sabe como é. E um representante comercial, ele também tem que ter uma aparência, ele tem que chegar com uma postura diante das pessoas. Graças a Deus eu não tenho cabelo, irmãos. E aí o que acontece? Ainda bem, nesse momento era bom, porque o cabelo inchaca e aí começa a pingar. Pô, Pedro, pior que ainda tem onde parar, né? Mas aí, a minha esposa na ferragem, e ela juntando dinheiro para pagar as mercadorias que a gente precisava comprar, e pegava o resto do dinheiro e pagava as contas delas. Então nós ficamos com dívidas. Isso não tem nenhum problema de eu e você, na trajetória, nós nos enredarmos. Mas o pior é a gente não pagar. Se atrapalhar, faz parte. E é isso que a gente foi. E quando os fornecedores começaram a me ligar, eu disse para eles, ou melhor, eles me ligaram, eu liguei para eles. Porque quem deve era eu, quem deve era eu, não era eles. Então eu não posso me esconder, eu tenho que me apresentar. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei e liguei para todos eles e disse assim: vocês me conhecem, eu como de vocês há quase 20 anos. Nunca fiquei devendo nada para vocês e não vou ficar. Eu quero que vocês façam o seguinte: que vocês me vendam à vista e eu vou mandando o que sobra para bater na conta velha. E isso a pastora, uma dedicação tremenda e algo que ela tem uma característica que me ensinou muito. Hoje eu aprendi a guardar dinheiro e pagar as contas de uma forma mais sábia com ela. E ela pegou e foi pagando, e eu perguntava para ela de tempo em tempo: quanto falta? Falta menos. Irmãos, nós tínhamos muita conta. E aí naquele dia, quando eu tinha que sair a trabalhar, eu tinha que botar gasolina, eu tinha que me alimentar, mas só que eu tinha que tirar dinheiro de onde eu não tinha, aonde o dinheiro estava contado. E aí eu pegava e dizia para ela: amor, eu não tenho o que fazer. Toma aqui, Deus vai suprir, Deus vai suprir, Deus vai honrar, Deus vai levantar esse recurso. Ela me dava 50 pila, eu botava 30 de gasolina, comia com 20 e confiava em Deus para que nada acontecesse. E assim eu fui por muito tempo. Mas o que Deus me mostrava em todo esse momento? Que nem eu conversava com uma pessoa, uma separação, a pessoa não deu certo, separou, a família sentiu e sente. Conversava com ela a respeito das finanças que estão terríveis também. Só que eu falei uma frase, e eu falo para todo aquele que chega diante de mim para conversar e dizer: irmãos, sabe aquele profeta chamado Roberto Carlos? Ele canta uma música e ele diz assim: esse cara sou eu, o culpado sou eu. Enquanto eu acho culpado, nunca vai mudar a tua vida. Você sempre vai se colocar num lugar de lamentação e não há arrependimento dessa forma. Para se arrepender tem que primeiro reconhecer.
A minha situação, ela está assim porque eu também me arrependi e mudei a receita. Aí hoje as pessoas olham para nós. Hoje eu posso te dizer, hoje eu sou alguém que posso muitas vezes te dar um bom conselho sobre administração, sobre finanças, mas eu não era alguém assim. Aí o que eu fiz? Eu procurei ajuda. Eu procurei irmãos que me ensinaram o caminho, que me ensinaram o pastoreio, que me ensinaram o sério, que chegaram diante de mim e falaram na minha cara: tu está errando aqui, tu está errando aqui, tu está errando aqui, tu precisa cortar isso, diminuir isso, fazer isso. E o que eu fiz? Obedeci. O que eu fiz? Acatei o que eles estavam dizendo, coloquei em prática. E graças a Deus, hoje o Senhor mudou essa história. Glória. Para a honra e glória dele, para a honra e glória de quem ele é. Mas para isso precisa gerar arrependimento em nós. É um apelo urgente, à mudança instantânea de uma atitude e conduta, antes que seja tarde demais. Terceiro ponto: depois de arrepender-se, ele diz o quê? Mas qual a próxima ali? Depois de arrepender-se, faça as obras que praticava no início. Ou seja, quais são as primeiras obras? Preste atenção aqui em mim. Lembre-se, se você fazer isso, senão não tem como lembrar. Lembre-se de como você costumava dedicar tempo à palavra de Deus. Você consegue lembrar disso? Se você está fazendo isso, amém, irmãos, glória a Deus. É isso mesmo. Lembre-se de como você costumava orar. Lembre-se da alegria de se reunir com os outros cristãos. Lembre-se de como você ficava entusiasmado em contar aos outros sobre Jesus, em falar dele, em contar os grandes feitos que ele faz, a transformação, a mudança que ele fez em ti, que ele fez na tua casa, na tua família, que ele fez no teu vizinho, no teu amigo, em todas as pessoas. Prazer. Lembre-se quando você se entusiasmava, aquilo gerava fé. Deixa eu falar uma coisa: muitas vezes paramos de testemunhar e falar de Jesus, e quando nós paramos com isso, muitas vezes nosso coração adormece. Quanto mais eu falo dele, quanto mais eu glorifico a ele, quanto mais eu prego a palavra dele, mais eu sou nutrido, mais eu sou alimentado, mais eu sou fortalecido. Por isso que é dado um aviso à igreja de Éfeso. Aí ele disse: não se arrepender. Sempre Deus dá instrução e depois mostra a consequência de não obedecer. Ele dá uma advertência para que aconteça o arrependimento. Agora acompanhe a continuação desse versículo ali, ó. Ele diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é o candelabro, irmão? Nós estudamos sexta aqui. Para que serviu o candelabro? Qual é o símbolo do candelabro? Quem veio na escola está sabendo. Para que era, irmãos? Luz. Ou seja, Deus está falando: eu vou remover a luz, eu vou remover a minha luz, eu vou remover a minha presença. Quando o seu candelabro fosse removido, eles poderiam continuar como uma organização. Já não percebeu que tem lugares, em muitas igrejas, que parece que não tem mais o Espírito Santo? Às vezes não parece, não tem mais. Tem lugares que muitas vezes são fechados e eles param e a gente diz: ah, que pena, né? Que pecado, né? Ah, fechou, não deu certo a obra.
mas ninguém fecha uma obra que Deus abriu. Se é Deus quem abre, é Deus quem sustenta. Se ela nasceu de Deus, ela cresce em Deus, ela avança, ela se mantém em Deus. Então, eles poderiam continuar como um clube, como uma organização, mas não mais como uma verdadeira igreja de Jesus Cristo. Seria a igreja do Icabode. Os caras falam da igreja do Shekinah, que nem significa glória, né? Significa casa. E os caras dizem: derrama a tua casa, derrama a tua Shekinah, derrama a tua casa. Fora de contexto, fora de aplicação, complicado, né? A música é uma teologia, cuidado. Ela ensina, então cuidado com o que você ouve. E aí ele diz que seria a igreja do Icabode. Icabode, o que significa? Aí sim, foi-se embora a glória de Deus. 1 Samuel 4:21 fala sobre isso. Então, há relatos que, pelo menos a curto prazo, essa igreja dos Efésios, eles atenderam essa advertência e realmente se voltaram para Deus. Há relatos, mas não sei se permaneceram no futuro. Agora, da mesma forma que aconteceu, e nós usamos esse texto de Apocalipse, ele acontece aqui nesse primeiro texto que estamos lendo. Lucas capítulo 2, versos 45, olha o que diz: não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Ou seja, da mesma forma que a carta de Apocalipse diz que eles tiveram tempo de se arrepender, aqui também eles tiveram tempo de reconhecer que Jesus não estava com eles e voltarem, reencontrarem-se com Jesus. Aí 46 ele diz: depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Sabe, eu fico pensando sobre isso, né? Quantas vezes a minha esposa, ela olhou para mim e disse assim: amor, tu está orando? Como é que está a tua vida com Deus? E eu disse assim: amor, eu não estou do jeito que deveria. Pois é, eu já estou notando. E muitas vezes eu também fiz isso com ela. O ruim é quando nós temos um casal em que nenhum levanta o outro, nenhum admoesta o outro, nenhum anima o outro, os dois estão indo para o mesmo buraco. Casal, família, é feita para alertar uns aos outros, para chamar atenção, para colocar no público, para dizer: não existe vida cristã sem oração, sem leitura da palavra, sem colocar no corpo. A minha família pode até não querer, mas ouvir, eles vão ouvir. A verdade sempre aparece dos irmãos. Amém? Então, depois de 3 dias, eles se encontraram em um templo, sentados entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus é encontrado quando voltamos ao lugar aonde o deixamos. Está entendendo que eu estou usando algo assim? Eu estou dizendo Jesus, eu estou falando deixar Jesus. Pode ser que para alguns nunca tenha realmente Jesus tenha ido e habitado dentro da tua vida, do teu coração, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós deixamos Jesus em algum momento da nossa vida, quando nós começamos a parar de ter comunhão e relacionamento com Ele. Está claro isso? Então Jesus é encontrado quando nós olhamos lá da casa e vemos: pô, cara, foi ali, foi naquele ponto ali, foi a partir daquele momento, daquele tempo ali, que eu comecei a fraquejar, que eu comecei a não mais sentir Cristo, que eu comecei a não mais ter inspiração, não ter mais direção, não ter mais prazer nele.
as caras. Pois por muitas vezes estamos perto da igreja, perto do corpo, mas longe de Jesus. Você sabe que eu sou um adepto pela frequência, eu não estou falando contra isso, mas desde que a tua frequência ela te traga para Jesus, você e ele juntos. De nada vale você e eu andarmos sozinhos. Quando nós saímos daqui, ele tem que ser visto em nós. Amém. Isso faz que muitos estejam na caminhada sem Jesus. Pois a intimidade secreta, o que ele representa para mim quando ninguém está vendo, isso sim demonstra se eu estou perto dele. Como é que está a tua vida íntima? Pois quando isso está em primeiro lugar, todas as outras coisas geram prazer e não desgaste. Por que muitos de nós não têm prazer em vida no corpo? Porque se eu não tenho prazer em Cristo, eu nunca vou ter prazer no corpo de Cristo. Simples assim. Muitos hoje só conseguem ter intimidade com Jesus no coletivo. Muitos conseguem somente através da intimidade e a fé dos outros. Aqui são mobilizados, são motivados, oram, cantam, glorificam, porque eles estão sendo muitas vezes influenciados pelo momento, pela emoção, pelo exemplo dos outros. Só que muitos de nós, os nossos olhos nunca enxergaram, ou já não estão enxergando. Muitos de nós, os nossos ouvidos nunca ouviram, ou talvez não estejam mais ouvindo. Mas o que me choca, irmãos, é que mesmo assim eu e você muitas vezes não percebemos que estamos longe de Jesus. Muitos de nós ainda agem e vivem como se pudessem ter uma fé terceirizada. Tipo, eu estou amparado porque eu tenho a fé da minha mãe, que é crente. A minha mãe é um exemplo para mim. Seja você um exemplo para ela. O meu pai é um homem de Deus. Seja você também um homem de Deus. A maioria dos que dizem, a minha mulher conhece Jesus. E outra, não só isso, ela conhece Jesus e eu recebo por isso. Sabe o que a igreja muitas vezes usou como apelo para quem não conhece Jesus? Ela usou o texto de Apocalipse 3:20, que é uma carta para as igrejas. Igreja, a gente espera que seja de quem? De quem, irmãos? De Cristo. Ou seja, que sejam pessoas que são filhos de Deus. Então, como uma carta ela é escrita por uma igreja, ela imediatamente ela não pode ser usada para o mundo. Aí ele diz assim, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que porta é essa, irmãos? Amém? Mas é da intimidade com ele. Porque porta, ela lembra de um lugar. Porta, ela lembra de um lugar secreto. Ele está assim, batendo onde você deixou Jesus, aonde o amor se esfriou. Ele está batendo para dizer assim: eu estou aqui. Abre a porta e me deixa entrar. Abre a porta, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser algo contigo. Você convida todo mundo para ir na tua casa jantar, almoçar? Convida ou não? Quem você convida? Quem você quer ter comunhão? É o que Jesus está dizendo, te propor na mesa. Eu quero ter comunhão contigo, cabeção. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter vida contigo, eu quero ter prazer contigo, eu quero que tu tenha prazer em mim. Jesus faz um convite individual a cada um de nós, a intimidade com Ele. Versículo 48: quando seus pais ouviram, ficaram perplexos
Sua mãe que disse: filho, por que você nos fez isso? Olha, note, o culpado foi Jesus. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ou seja, a culpa é tua, Jesus. Por que você fez isso? Quem tem responsabilidade sobre um filho? Sabe disso, pai? Sabe disso, mãe? Você tem a responsabilidade dos seus filhos. Então você tem que ser o primeiro a corrigir, o primeiro a chamar, o primeiro a ver o que ele está fazendo, não todo mundo. Já se aplica nisso aqui, viu? Responsabilidade de pai e mãe. Eu sempre gostava de ouvir a minha esposa. As mulheres chegavam e diziam para ela: pastor, qual é a receita para os filhos? Ela disse assim: criar filhos é fácil, educar é todos os dias, é todo momento, é toda hora. Se ele te ganhar, se o teu filho é aquele que faz pirraça, ele se atinge, ele faz isso, ele vai, ele grita na tua cara, ele faz, ele bate, ele faz, ele não sei o que. Se você perder para ele nunca vai te respeitar. Você não pode cansar, você tem que ser alguém que resiste mais que ele. Não é verdade? Não era assim? Não era desse jeito lá? Com a Duda, contigo? A gente muitas vezes estava bem cansado, mas não podia baixar a guarda, porque se deixasse, toma conta. Criança, eles são espertos, eles são fariam tudo, eles veem todas as coisas. Então aqui a Maria e o José, voltando para o texto, o que eles fazem? Filho, por que você fez isso? Muitas vezes nós também culpamos os outros. A culpa foi do pastor. A culpa foi dele, ele que me deixou, ele que me abandonou. A culpa foi do pastor, ele que me procura. Agora deixa eu te fazer o inverso: você procura o pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu também sou ovelha de Cristo, amém? Você consegue entender? O bom pastor não sou eu. O bom pastor é Jesus Cristo. Eu tenho uma figura pastoral de condução, de alimento, mas eu também sou uma ovelha. Então aquela parábola das 100 ovelhas, né? Eu também sou uma delas. Que a gente só olha e pensa que ali está falando somente do pastor terreno, ele está falando do pastor Jesus Cristo, a aplicação da palavra. E aí nós culpamos. A culpa foi dele. A culpa é da igreja. A culpa é do irmão. A culpa é daquele irmão que fez isso para mim. Daquele irmão que fez isso, fez fofoca, fez conteúdo, difamou, queimou meu filme. Bom, se queimou de forma injusta, não te preocupa que Deus é que é o juiz. Mas o problema é quando muitas vezes queima o nosso filme e tem verdade. E a gente fica bravo igual. A culpa foi do pastor. Eu servi a religião e não ao homem. Se eu pensar dessa forma, se eu estou pensando desse jeito, a culpa é do outro, é do outro, é do outro, é do outro. Eu servi a religião e não servi a Cristo, irmãos. Eu não faço as coisas do pastor, eu não faço as coisas pela denominação. Se tivesse entendimento, claro que nós vamos nos beneficiar do serviço prestado, da coisa feita, mas a gente tem que ter um entendimento que a gente faz para Cristo, para agradar a Cristo, porque a gente ama a Cristo, que a gente quer ver o reino avançando, que a gente quer ver as vidas se convertendo, quer ver as vidas sendo transformadas. Então a culpa, ela não é do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Por isso, muitas vezes, eu não consigo estar com Jesus. Por causa disso, por causa dessas coisas, entre outras desculpas que nós usamos. Que nem muitas vezes, casal, né? Quer ter um filho, tem um filho, não deixa de congregar. Ah, meu filho agora é impedimento. Aqui eu posso testemunhar, não é caminho. Que nem nós. Mandinha pequena, não tinha essa. A pastora até, claro, foi até precipitada, mas ela tem uma marca nisso. Que uma vez ela saiu, nós saímos no sábado, foi? A Eduarda
sábado, nós saímos no sábado, e no domingo nós estávamos no culto, mas agora tem 2 dias. Não, um ano. Foi o quê? É isso, já nasceu ali, 2 dias. Estávamos ali. O que a gente tem que parar, irmãos? É dizer que a culpa é minha. A distração foi minha, por isso eu perdi. Por isso eu parei de olhar Jesus, eu comecei a olhar tudo, todos. O meu amor se esfriou. A culpa é minha. Eu não vigiei, eu não dei ouvidos a Ele, eu não ouvi quem estava falando para mim realmente que eu precisava ouvir. E por isso eu não busquei relacionamento com Ele. Eu já vou concluir, eu quero mais um texto, 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7, já vou finalizar. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7, olha o que diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual o caminho que você está trilhando? É um caminho de vida ou é um caminho de trevas? E a palavra diz que se eu e você realmente andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Amém? Eu quero concluir aqui. A intimidade, ela desce no nosso coração. A intimidade, ela alinha as nossas emoções. Ela estabelece a direção do seu propósito e traz gratidão nas coisas mais simples que podemos realizar. Por isso, não ande longe de Jesus e não o perca de vista.